Em Jesus Cristo temos livre acesso a Deus. Adoramos o Senhor eterno em verdadeira comunhão. Jesus Cristo é o descanso. Jesus Cristo protege e preserva a família. A família como Deus a criou para a sua glória. O homem, ele foi criado, ser humano, foi criado à imagem e semelhança de Deus para refletir a sua glória como o bom governante do mundo. Os mandatos dados por Deus são extremamente importantes e valem até hoje. Mandatos são atos pelos quais alguém confere a outro o direito de agir em seu nome. Uma procuração, ordem de superior para o inferior. Deus nos deu os mandatos na criação, mandatos espiritual, social e cultural. Em Gênesis capítulo 42, versículo 6, diz que José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Gênesis 42, versículo 6. A família da aliança cumpre o mandato cultural. O mandato cultural envolve o relacionamento das pessoas, da aliança, do povo de Deus com o universo criado e todos os seus aspectos naturais, a natureza, tudo que Deus criou. E também os assuntos diários, como economia, política, comércio, educação, artes, lazer, tecnologia, indústrias e quaisquer áreas da nossa vida. Quaisquer outras áreas. A fome em Canaã afetou Jacó e toda a sua família, e o sustento da sua família também. E isso os levou ao Egito, onde José havia sido designado para coletar, armazenar comida. A partir do capítulo 42 de Gênesis até o capítulo 44, nós podemos ver isso. E no cenário de fome em Canaã, dos armazéns repletos do Egito, da posição de autoridade
de José, a autoridade real de José, Deus, por meio de tudo isso, providencialmente, Deus guiou, Deus dirigiu os assuntos do seu pacto, a fim de que fossem unidos como uma família e pudessem se desenvolver em nação dentro do ventre da mãe Egito. Percebe? José, separado dos irmãos, e agora Deus os une, onde o vice-gerente, José, vice-gerente da aliança, ali no Egito, gozava de grande respeito, autoridade e influência. Leia Gênesis 45, 46, 47. Enquanto toda a história se desenrolava, os servos da aliança, envolvidos nos mandatos espiritual, social e cultural, cumpriram. Preste atenção, cumpriram de boa vontade ou não, obedientemente ou não, confiantemente ou não, temerosa ou alegremente, a vontade do Senhor pactual, do Senhor da aliança, do Senhor da história. 2 fios do cordão dourado, o governo do reino de Deus e o seu relacionamento pactual em aliança são entrelaçados nas vidas de Jacó, José e dos outros filhos de Jacó. E sobre esse governo do reino de Deus, uma nação poderosa, o Egito, foi conduzida a servir a comunidade da aliança, preservando-a, protegendo-a, abençoando-a e desenvolver, para que ela se desenvolvesse em um povo numeroso, pronto para ser transformado em uma nação. Êxodo 19. Esse mandato cultural e que envolve todo o universo, toda a criação de Deus, o relacionamento do povo de Deus com o universo e suas criaturas, tudo aquilo que foi criado, a natureza, os assuntos diários como política, economia, comércio, artes, indústria, educação e outras áreas, nos parece de menor importância e muitas vezes pensamos não ser espiritual ou mesmo mundano. Mas obedecê-lo é obedecer a Deus. Por isso, nós não podemos fugir como povo de Deus, povo dessa nova aliança em Cristo Jesus. Como filhos de Deus, servos de Jesus Cristo,
Nós não podemos fugir de nossa responsabilidade. Você pensa que servir a Deus tem que ser pastor? Missionário? Evangelista? Não é somente assim. Isso é quando você vai no culto, ou prestar o culto a Deus, é um serviço. Mas não é só nesse dia que você vai à igreja que você serve a Deus. Durante todos os outros dias da semana, durante todo o seu viver, seja em casa, na sua área profissional, você é um educador, então você está ali para cumprir o mandato cultural também, além do espiritual e social. Você tem que refletir a glória de Deus, fazer tudo para glorificar a Deus, porque o poderio do reino de Deus está sobre você. E você tem um relacionamento com Deus, e Deus tem um relacionamento em aliança por meio de Jesus Cristo com você. Em cada área, Deus é soberano, em cada área da vida, da sua vida, da minha vida, Deus é soberano. E assim, nós podemos servi-lo onde e como quer que seja. Você é um médico? Sirva. Você faz parte do povo de Deus. Você é um professor? Sirva a Jesus. Você é um político? Manifeste em todo proceder a Jesus Cristo, Senhor. A luz, a justiça de Deus, em qualquer área. Seja o que você fizer, se você faz parte, se você foi alcançado e faz parte desse povo da aliança de Deus em Cristo Jesus, o reino de Deus está dentro de você. Então você tem que viver de acordo com o reino de Deus. Lembre-se, Deus está governando. E Jesus Cristo, Ele disse que o reino de Deus já estava dentro em nós, já estava no meio. Então o reino de Deus é Jesus, é a vida em Jesus Cristo, que graciosamente foi dada a nós, e temos que viver os valores do reino de Deus neste mundo. Porque, como a família de Jacó, como muitos aqui no Antigo Testamento, de maneira de boa vontade ou não, obedientemente ou não, confiantemente ou não, de maneira temerosa ou alegremente, cumpriram a vontade do seu Senhor. E Deus uniu a família de Jacó novamente e colocou-a sob uma nação que não fazia parte do povo de Deus, mas que serviu à comunidade da aliança. E aquela nação protegeu, preservou
e o povo da aliança se tornou numeroso. Nós temos um terceiro fio do cordão dourado que serve para unir toda a Escritura. É a ideia do mediador. Primeiro fio, o reino de Deus. Segundo fio, a aliança feita por Deus. E terceiro fio, o mediador. 3 pessoas aqui no livro de Gênesis, a partir do capítulo 26 até o final, até o capítulo 50, se colocaram como mediadores pactuais, mediadores da aliança. José, Jacó e Judá. Primeiro, José serviu como mediador. Por um lado, ele representava Deus, as suas experiências humilhantes, sendo vendido e preso, e a sua ascensão ao poder, fama e glória também apontam especificamente para Cristo Jesus, que viria. Mas o seu serviço na prisão, no palácio de Faraó, no Egito e entre as nações vizinhas foram uma evidência direta do fato de ser um representante e servo de Deus, rei sobre todas as dimensões da vida familiar, pública, nacional e internacional. Jesus Cristo, se você o proclama como Senhor, Salvador da sua vida e Senhor, então todas as dimensões da sua vida, seja familiar, pública, nacional, internacional, devem estar servindo ao Rei Jesus, ao seu reino, à proclamação, à glória de Deus. Então José serviu como mediador nesse sentido, porque ele foi levado ao Egito. E lá no Egito, se tornando um governador, apesar de ter passado por momentos tão difíceis, mas ele foi aquele que Deus usou, colocando como mediador entre o seu povo e a nação do Egito, e assim eles puderam ser sustentados. José cumpriu um mandato cultural porque ele se tornou um governador. Ele, economicamente, guardou mantimentos, geriu toda a administração de venda e de guardar os mantimentos, não somente no Egito, mas em todas as nações da terra ali, inclusive para a sua família, para Canaã. Segundo, Jacó serviu também como mediador, particularmente nas suas profecias para com os filhos de José, em Gênesis 48, e as profecias para os seus 12 filhos. Então, tudo isso, no capítulos que nós podemos ler, 48, 49, tudo isso realçaram
a obra profética de Jacó. E esse aspecto profético em sua vida também deve ser visto no fato dele receber a revelação de Deus, como em Gênesis 28, Gênesis 32, Gênesis 35, ele recebeu revelação de Deus, assim como seu avô Abraão havia recebido e sido referido como um profeta em Gênesis capítulo 20, o versículo 7. Deus diz que Abraão era profeta e intercederia pelo Abimeleque, pelo rei Abimeleque, que havia tomado Sara de Abraão. E Deus fala para ele devolva a mulher a seu marido para Abraão, pois ele é profeta e intercederá por você. E a mesma coisa, Jacó recebeu essa revelação de Deus e também se tornou um profeta, falando sobre seus netos, falando sobre os seus filhos, revelando aquilo que Deus iria fazer com eles. Terceiro, Judá também serviu como mediador. Judá aconselhou os seus irmãos a não derramarem o sangue de José, implorou depois pela liberdade do seu irmão Benjamim, lá em Gênesis 44, diante do governador do Egito, e também se ofereceu como substituto do seu irmão, porque ele não queria que Benjamim ficasse preso, porque ele pensou no seu pai, e ele até estava disposto a se colocar no lugar do irmão, no capítulo 44 de Gênesis. E o papel mediador real de Judá alcançaria a máxima expressão lá no futuro. Jacó, indicando surpresa, lá em Gênesis, no capítulo 49, Jacó surpreendido por Deus, no versículo, a partir do versículo 8, quando ele fala as profecias sobre Judá, dando a sua bênção profética sobre seu filho Judá. Ele diz que Judá, os seus irmãos o louvarão. Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão, como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente, lavará suas roupas no vinho e sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos de leite. Essa profecia de Jacó sobre Judá indica que Judá exerceria poder real e influência e seria fonte de bênçãos às nações. E essa profecia teve o seu cumprimento iniciando no reinado de Davi.
A vida, o reinado de Davi, foram tipos, analogicamente falando, do mais pleno e completo cumprimento, a saber, o senhorio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, descendente de ambos, de Davi e de Judá. Jesus Cristo é chamado o leão da tribo de Judá, que venceu. Ele é o Cordeiro, que é digno de todo louvor, honra e glória. Por isso, você, eu, nós, como família de Deus, devemos descansar no Senhor Jesus. Devemos viver a vida em sociedade, em família, como pai, como mãe, como filhos, como irmãos, como genro, como sogra. Devemos viver a vida familiar e a vida em sociedade, nos relacionamentos com as pessoas, para a glória de Deus, manifestando Cristo em todos os momentos, revelando a glória do Senhor e demonstrando que pertencemos à família de Deus, que somos filhos de Deus e também exercendo em quaisquer áreas da nossa vida, diante da natureza criada, diante do universo. E em todos os assuntos diários, aqueles que julgamos menos importantes, mas devemos tudo fazer para a glória do Senhor da aliança, que é Deus. O seu reino, o governo está sobre os seus ombros. Ele é o príncipe da paz. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte. E o governo está sobre os seus ombros. Diz-nos Isaías 9. Então lembre-se, pense, reflita, qual tem sido o seu cuidado em relação aos mandatos da criação? E você julga alguma área da sua vida como estando fora do interesse de Deus? Reflita sobre isso e viva a ordem de Deus em Cristo Jesus, o Senhor, o mediador, aquele que reina, aquele que veio para nos salvar e se coloca entre nós e Deus, o Santo. Entregue-se a sua vida a Jesus. E se você já é de Jesus Cristo, já foi alcançado por essa graça maravilhosa, então viva de acordo com o reino de Deus, com a sua palavra, com aquilo que Jesus Cristo revela no Evangelho, na sua palavra, no Novo Testamento. Deus nos abençoe e que façamos a diferença como nação santa.
povo pertencente ao Senhor Jesus.